Olá, seja bem-vindo à edição dos Grandes Adeptos SLB, numa semana especial com um calendário diferente. A Liga está interrompida. Na jornada anterior, o Benfica perdeu com o Rio Ave, sofreu a terceira derrota na temporada. Vamos falar disso, obviamente, nesta edição, olhando a Liga, mas o foco da nossa atenção é o desafio da seleção portuguesa de futebol na fase de qualificação para o Europeu 2016. Portugal recebe a Sérvia, um dos adversários competentes, exigentes neste grupo, onde Portugal defronta também Arménia, Albânia e Dinamarca. Nesta altura, a equipa portuguesa está no segundo lugar, tem menos um jogo do que a Dinamarca e também menos um ponto. Esta jornada é importante porque Portugal pode garantir a liderança do grupo, pode assegurar pela primeira vez essa posição, a posição de líder. Numa semana onde Fernando Santos recebeu uma boa notícia, o selecionador nacional sabe que vai ficar apenas 2 jogos e não 4 fora do banco. Regressará no desafio contra a Albânia, comandará a equipa a partir dessa altura e se não suceder nada de grave no seu comportamento, obviamente o castigo foi desagravado. No entanto, se houver algum incidente, Fernando Santos poderá então cumprir 4 jogos sem treinar a seleção nacional. Este é um tópico para a edição dos Grandes Adeptos, onde vamos debater o Portugal-Sérvia, com 2 protagonistas que não são protagonistas habituais. Nuno Magalhães é comentador no lugar do Telmo Correia, quando o Telmo Correia, grande adepto do Benfica, não pode estar presente. É o Nuno que nos dá o prazer de comentar a atualidade do Benfica. Olá, Nuno, viva, bem-vindo. Muito obrigado. Para esta emissão, o nosso centro de atenção era, obviamente, como já disse, o Portugal-Sérvia. Fomos à procura, como é hábito e como fazemos normalmente quando a seleção joga, e por maioria de razão quando joga no estádio do Sport Lisboa e Benfica, como acontece neste fim de semana, no próximo domingo, fomos à procura de um adepto com conhecimento da seleção sérvia, da realidade sérvia, para fazer este frente a frente e para enriquecermos o debate com essa perspectiva. Procuramos, a comunidade sérvia em Portugal não é muito ampla, a maioria dos sérvios residentes cá estão no Porto, não estão sequer em Lisboa, mas não foi necessário procurar muito para encontrarmos o nosso convidado. É um convidado extraordinário, alguém que tem uma ligação profunda ao Sport Lisboa e Benfica, que está enraizado na cultura do clube e também na cultura portuguesa. O nosso convidado estava aqui em casa, afinal, é agora Noguides, coordenador técnico da formação do basquetebol do Sport Lisboa e Benfica. Olá, agora viva, obrigado por ter vindo cá falar da seleção sérvia. Enfim, podemos dizer que não é a sua praia, não é o seu campo, a seleção sérvia e o futebol especificamente, mas tentaremos, obviamente, e iremos enriquecer a perspectiva com aquilo que nos puder dizer sobre o futebol, mas contamos consigo também para olharmos uma realidade que por vezes é esquecida. Fala-se muito de futebol e nós invariavelmente também acabamos por falar muito de futebol, e podemos aqui obviamente falar um pouco do basquetebol, que é importantíssimo, que é um jogo fantástico, e falarmos das modalidades e da formação. Obrigado por ter vindo, é um gosto recebê-lo. Obrigado pelo convite. Nuno, como eu dizia, de facto a presença do Goré permite-nos abrir aqui um bocadinho o horizonte, falar do basquetebol e da formação, numa semana ainda por cima feliz para o Benfica desse ponto de vista. É isso. Porque o Benfica derrotou a equipa do Barcelos na final da Taça de Portugal, somando mais um triunfo, 11º triunfo consecutivo em basquetebol, ganhando mais uma Taça de Portugal, num jogo que foi empolgante de resto, que foi discutido em prolongamento, que foi amarrado até ao final. Eu queria antes mais agradecer. Agora, né, eu tenho o prazer de o conhecer pessoalmente, já o tinha visto por vezes na televisão, porque eu acompanho muitas modalidades do Benfica. Eu sou daqueles que acho que o Benfica é muito mais do que futebol e acompanho muito o basquete, acompanho o hóquei, sobretudo com especial gosto do handball, porque joguei bastantes anos handball. Mas dessa circunstância até, e queria começar por aí, não só agradecer, quem joga em casa aqui agora, mas dar-lhes parabéns por mais um troféu, 11º consecutivo em basquete, no domingo passado, e sobretudo o facto de nós, neste momento, termos 4 troféus em 4 possíveis. Ou seja, estamos quase a atingir o pleno, ganhámos a Supertaça, ganhámos agora também a Taça de Portugal, o troféu António Pratas, e podemos o terceiro em 4 possíveis, perdão. Podemos ganhar também o Campeonato Nacional, e estou convicto que acho que o vamos fazer. Isso também é mérito do Goran. Porquê? Porque o Benfica, e bem, em todas as modalidades,
tem apostado nos últimos anos, sobretudo, na prata da casa, em jogadores da formação. O hóquei tem, o handball tem muito, e o basquete também. Jogadores como o Artur Castela, como o Carlos Ferreirinho, o Tomás Barroso, que de resto foi provavelmente o melhor jogador do Benfica nessa final, porque eu fui vendo, lá está, como eu acompanho as amadoras e gosto de ver as amadoras, tive ali um dilema terrível, que era ver os dois prolongamentos do basquete e ao mesmo tempo o Benfica-Porto para a Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. E, portanto, fui optando mais pelo basquete e eu estava a correr bastante bem enquanto estava a ver o basquete. O Benfica estava a ganhar no hóquei em patins e depois as coisas não foram assim tão fáceis. Mas queria agradecer a presença, dar-lhes parabéns, dizer que é um prazer para nós ter aqui alguém que está em casa, conhece o Benfica por dentro, nosso Benfica por dentro, nós somos sobretudo adeptos, que trabalham no Benfica, e eu sei que tem um percurso muito interessante. Já foi adjunto do Carlos Lisboa, está neste momento a coordenar a equipa B, que não sei se é assim o termo, a equipa que joga na Pro Liga. Sou treinador principal da equipa B e coordenador de toda a formação. Nós temos por volta de 18 equipas no secção de basquete. Temos 263 atletas, só para perceber a grandeza de toda a dimensão, com quais trabalha 23 treinadores, 18 seccionistas, ou seja, é uma máquina mesmo. Por isso é uma sequência normal quando você faz um trabalho bem organizado, com uma qualidade e com estrutura que a Benfica tem a nível de apoio de meios necessários para trabalho. É uma sequência normal para depois ter a equipa da sénior sempre preenchida com jovens jogadoras, mas também, acima de tudo, o contributo do Benfica não é só para a própria Benfica, da nossa formação, como também, em geral, para basquetebol nacional, porque quase não há equipa em Portugal que não tem atletas, seja emprestados ou atletas que simplesmente não tiveram espaço na nossa equipa sénior. Há aqui, de facto, uma posição dominante do Benfica no basquetebol nacional e é interessante também falarmos disso desde já e a oportunidade de o fazermos contando com a sua presença, porque são 3 campeonatos nacionais consecutivos a este ciclo. O Benfica está à procura do 4º título consecutivo, 2 taças com esta, ganhas consecutivamente, 3 supertaças e 3 taças Hugo dos Santos, taça da Liga. Podemos dizer, é justo dizer, comparando a realidade do basquetebol com as outras modalidades e também com o futebol, obviamente, que se há desporto onde o Benfica é hegemónico em Portugal, é no basquete neste momento e no século XXI, não é? Sim, neste momento eu acho que existem aqui 2 fatores muito importantes e não tem nada a ver com aquele que é a primeira associação de pessoas. A primeira associação de pessoas é que neste momento Porto e Sporting não são na Liga Profissional. Sim, e que é por isso que a Benfica domina, que é uma completamente errada de pensamento. Da modalidade, porque há outras equipas igualmente competentes, como o Guimarães, como o Alvarez, como o Cabo Madeira. Mas imagina se você tem Porto ou Sporting, muitas das jogadoras portuguesas se calhar concentrava-se nestes clubes, ou seja, no meu ponto de vista, neste momento liga ainda mais forte de que se existe mais uma outra equipa dominante, que essa tese absoluta, no Traspas, ainda fazia mais fracas de equipas dominantes. Aqui, 2 fatores muito importantes são, acima de tudo, de um treinador ganhador, e eu tinha esta oportunidade de trabalhar nos últimos 3 anos como adjunto de Carlos. Este ano, por questões de organização e estrutura do clube, entendemos que é melhor eu ficar mais ligado só à formação e equipa B, e também no nível de particular, iniciei o meu doutoramento e era muito difícil, pelo menos agora durante 2, 3 anos, conciliar tudo isto, mas o que eu percebi e que vi de Carlos, que ele tem uma competitividade fora da normal, ou seja, e ele conseguiu tudo isto transmitir. Aquilo tudo que as pessoas conhecem de Carlos como jogador, ele agora consegue, não há treino praticamente, no Traspas, onde esses jogadores não zangam uns com outros, porque cada treino é maior competição do que o próprio jogo. Ou seja, esta característica de Carlos de ser extremamente competitivo, conseguiu transmitir para os jogadores. E depois, claramente, a segunda da razão é qualidade tanto de atletas
como de staff que nós temos na equipa sénior, os jogadores como o Joby Thomas, que jogou na Euroliga, jogou vários anos na Itália, um jogador de mais ou menos da minha estrutura, de 1,88, 1,89, ou seja, nenhuma altura especial jogar na Itália tantos anos com tanto sucesso, porque é top, e no Euroliga porque é um top jogador. Carlos Andrade, Cedo Liboa, Fred Gentry, mesmo atletas com uma certa idade, ou seja, por volta de 35, mas com a experiência que elas têm e conhecimento de jogo, é natural, juntamente com aquela parte que eu tive já a falar da liderança de Carlos, que ele faz como equipa, é ter estes resultados. Ou seja, não é nenhuma coisa, e para ser sincero, eu gostava muito o mais rápido possível e Porto voltar para a Liga, acho que para o próximo ano vai voltar, e se calhar Sporting aparecer, porque vai dar ainda mais visível vai ser ainda estas características que acabei de dizer. É um mérito ao trabalho do Benfica, pelo menos do ponto de vista da comunicação social, que eu concordo, continua a haver equipas muito fortes, o Varense, mesmo quando o Porto existia, o Varense ganhava muitos campeonatos. Próprio Guimarães, nós tivemos que perder este ano no Guimarães, por mérito de Guimarães, não é porque... E tivemos quase a perder com o Barcelos por mérito de Barcelos. Barcelos, jogo com Barcelos é um jogo diferente, é um jogo de taça, e você sabe bem, também no futebol e em outras modalidades, jogo de taça são diferentes. Nós agora, porque vamos jogar outra vez com Barcelos, em Barcelos de campeonato, então não vou dar nenhuma dica que vai acontecer, mas mais ou menos sei que vai acontecer. São jogos de taça, joga-se 3 jogos em 3 dias, sempre existe aqueles jogos onde bola simplesmente não entra, ou no outro lado entra tudo. Eu lembro-me bem quando um ano eu orientava a equipa sub-20 da Benfica, nós tivemos que perder no Barreiro, na altura o Bagrense era nosso grande adversário no nível de basquetebol, perdemos lá 35 pontos e depois ganhamos aqui por 70 e tal pontos, o que era inacreditável ganhar um adversário por tal diferença. Simplesmente foi jogo onde entrava tudo. Correu tudo bem. Nuno, por vezes falamos, por vezes o tema surge, obviamente, da hegemonia do Benfica versus o Futebol Clube do Porto no futebol, é um tema recorrente. Eu acho que, como adepto do Benfica, olha para o basquete e sonha com esta realidade no futebol. Claro. Claro que desejaria, mas eu acho sobretudo claro que desejaria, mas acho que sobretudo há que sublinhar uma coisa. O Benfica tem feito um trabalho extraordinário ao nível do desporto português, acho que é justo reconhecer isso, em termos de modalidades amadoras. Quer dizer, nós no voleibol ontem acabámos de fazer uma proeza extraordinária, que é ganhar uma equipa italiana, de resto, que foi 3 vezes campeão da Europa, várias vezes campeão da Itália. O campeonato italiano é provavelmente o mais competitivo do mundo, e que tem ganho também campeonatos, e que está à frente, não está à frente do campeonato, por acaso é o Fundo Bastardo, mas que está a discutir o campeonato. No hóquei em patins a mesma coisa, no hóquei em patins estamos à frente, ganhámos também ontem à São Joanense, estamos a 4 jornadas do fim com 3 pontos de avanço do Porto. E no basquete também, enfim, apesar de não haver Porto, estamos no handball, é que o Porto aí inverte um pouco. Exato. Para mim, até a minha modalidade, a minha segunda modalidade preferida, para mim, e confesso que acho que, apesar de termos o sistema de play-off e tudo pode acontecer, agora nesta meia final, acho que tem uma equipa mais sólida, mais experiente que o Benfica. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que a hegemonia do Benfica não é só no basquete, é nas modalidades. E eu acho que isso é um serviço que o Benfica tem feito ao país e às comunidades, aos jovens, muito importante. No basquete é uma posição dominadora. No basquete é arrasador. Claro, é arrasador. Agora, por muito, eu acho que uma pessoa vê o Carlos Lisboa no banco, ainda no último domingo, e vê o Carlos, como eu vi o Carlos Lisboa jogador. É um jogador, é um treinador, e com a ambição, com a vontade do Carlos Lisboa, jogador, e como nós vimos. E acho que, para além daquilo, agora sabe muito melhor disto do que eu, mas eu acho que ele, Carlos Lisboa, tinha uma característica que é a confiança, não é? O Carlos Lisboa era o jogador, um pouco como grandes jogadores jugoslavos, falámos há pouco, jugoslavo, sérvio, croata, enfim, já lá vamos, que era o Drazen Petrovic, o jogador dos grandes momentos. É um jogador que queria a bola. Quando o Benfica estava a perder por 2, 3 pontos a 1 minuto do fim, o Carlos Lisboa queria a bola. Porquê? Porque tinha confiança. Como peço desculpa, como hoje não é o Joby Thomas. Joby Thomas, exatamente. Exatamente, queria chegar. E não sei se acompanhou o jogo e percebeu que no penúltimo ataque, Joby Thomas falhou uma bandeja, que nós dizemos, ou seja, falhou por baixo da cesta, mas no último ataque, mesmo assim, assumiu o último tiro. Era precisamente isso que eu queria dizer, que o Carlos Lisboa fez. Deu ao Joby Thomas, um bocado recordando-se de si próprio, a responsabilidade, ele tinha acabado de falhar, e marca um sexto, que até a meu ver é falta, mas eu não percebo nada de arbitragem, mas marca sexto e seria falta.
falta. Ou seja, mas isto para dizer o quê? Marca um sexto completamente inacreditável, apertadíssimo pelos adversários e a bola acaba por entrar, felizmente, e nós ganhámos. E, portanto, eu acho que competência, obviamente, do Carlos Lisboa, competência da formação, atenção que o Benfica tem, a gente fala, claro, do Joby Thomas, do Fred Gentry, do jogador Carlos Andrade, que são os mais conceituados, mas o Benfica tem um conjunto de, vou chamar, miúdos. Tomás Barroso, por exemplo, a meu ver, foi o melhor jogador. Então, na primeira parte, aguentou o jogo todo. Era quase Tomás Barroso versus Barcelos, pelo menos em termos de pontuação. A nível de Tomás, uma coisa também muito importante nós no basquete e próprio desporto é sempre ver excessos e estatísticas mostram quanto pontos, assistências, tem 3 pontos, mas Tomás Barroso tem um papel muito importantíssimo no nível de defesa da nossa equipa. Ou seja, é um tremendo defensor, da mesma maneira como o Carlos Andrade, além de não sei, mais de 15 ressaltos que eu fiz no último jogo, ela praticamente durante 40 minutos estive a defender o melhor jogador de Barcelos naquele jogo. Entretanto, muitas vezes, quando falamos de Tomás, às vezes Tomás não faz tal bem nível ofensivo e não marca tantos pontos, mas nunca se esconde de seu papel defensivo. Claro. O Guarani está a viver em Portugal há 16 anos, correto? Sim, sim. Ainda mantém uma ligação afetiva com a Sérvia? Sim, basicamente é através de meus pais e mãe da minha esposa, que são avós das minhas filhas, porque a minha irmã é também uma imigrante e vive já há mais de 20 anos no Canadá. Entretanto, a ligação com a Sérvia vai mais através de, vamos dizer, o país. Sim, e pronto, tenho alguns amigos, meu padrinho também da Sérvia, mas muitas vezes nem tempo nem disponibilidade não dá para mais daqui uma vez por ano, ou às vezes uma vez no ano e meio, ir à Sérvia. Ou seja, a nossa vida está completamente orientada e virada aqui no Portugal. Mas também mantém uma ligação através da sua filha mais velha, não é? Sim, porque pronto, ela há 2 anos atrás optou para jogar para a seleção sérvia. Na altura é uma história também curiosa. Eu não quis mexer nada neste assunto, mas ela foi convidada para um estágio de observação da seleção Portugal e logo o seguinte para um estágio de observação da seleção Sérvia, que foram um tempo diferentes. E como não tinha nenhum problema, ela foi nos 2. E depois, quando foi convocatória para o estágio final, o Portugal simplesmente não a convocou e a Sérvia convocou. E ela, como foi no tal estágio antes europeu, criou lá algumas ligações, não foi escolhida no tal primeiro ano, isto foi há 3 anos atrás, não foi escolhida para ir no europeu, mas já no seguinte, quando Portugal já quis, da seleção portuguesa, quando quis que ela mesmo vai para Portugal, mesmo foi aqui no pavilhão de Benfica, onde dirigentes da Federação tentaram o convencer e falar com ela durante quase 1 hora, ela decidiu que, como não foi, se calhar por orgulho, não sei, como o ano passado não foi boa para Portugal, também não só agora, e optou para jogar para a Sérvia. Entretanto, os últimos 2 anos jogou pela seleção Sérvia Sub-6, foi campeã da Europa da Divisão B há 2 anos atrás, e ano passado ficou no Divisão no 4º lugar, jogando para a seleção Sub-18. Atenção que ela ainda tem 17 anos, ou seja, jogou para um ano mais velho. Sim, e este ano joga com a nossa equipa sénior feminina. E joga com a equipa sénior feminina. Justamente é interessante também falarmos disso, porque o basquete do Benfica também ganha outra dimensão através da equipa feminina, onde está a sua filha, a Giovana, a jogar, também à frente do tempo, obviamente, porque está na Liga Profissional de Basquete Feminino e, portanto, há aí uma nova realidade. Sim. A presença dela no Benfica enquanto atleta da seleção sérvia valoriza um pouco o plantel. Qual é a sua perspectiva? Eu não concordo e vou explicar porquê. Porque, primeiro, e também queria aqui uma coisa dar a nível de terminologia de Nuno, não tive a dizer modalidades chamadoras. E pessoas que me conhecem sabem que eu não gosto estas 2 palavras. E vou explicar porquê. E mesmo não sendo português, e meu português não sendo o melhor, primeiro porque nem nossa equipa, por exemplo, sénior masculina de basquete, ou de hóquei, ou de vôlei, não são adoras, elas fazem um trabalho completamente profissional. E depois, palavra modalidade, logo vamos dizer
dizer uma palavra estranha. bocadinho de... É de esportes, outros esportes. Sim. Porque eu sei que estamos num país de futebol, que o futebol é dominante e é o mais massivo, simplesmente pelo número de adeptos que pode ficar num estádio e observar o jogo no mesmo tempo, e com toda a indústria e possibilidade de marketing é muito maior, mas estes outros desportos também têm seu espaço e Exato. equipas principais. Agora, ao nível de Benfica, acho que o Benfica há 2, 3 anos decidiu fazer uma coisa muito boa, que é mostrar que não é só clube de masculino, ou seja, que é um clube elétrico, mas também os dois géneros. Entanto, nós recentemente tivemos hockey de patins como campeões da Europa, temos também trabalho no futsal, acho que a Rita foi eleita a melhor jogadora de século de futsal, e eu, quando vejo a Rita jogar, se calhar podia jogar em qualquer equipa masculina, não vejo grande diferença. E no caso de basquete, uma coisa que eu acho que é uma melhor amostra, o que devia ser caminho para todos os outros desportos no Benfica, que nós conseguimos com uma equipa de miúdas, que começou o trabalho há 8 anos atrás no mini basquete, conseguir chegar à Liga Profissional, praticamente de 12 atletas, tivemos 9 formados no Benfica. 9 formados no Benfica. 6 delas foram mesmo de mini basquete, de 8 anos, e por isso que a Giovana está joga na equipa sénior, porque elas com 8 anos começaram o trabalho no mini basquete, passaram todas as etapas, tiveram a sorte com um bom treinador e também com reforço de uma ou outra jogadora mais velha, mais experiente, conseguir subir de segunda divisão para a primeira e de primeira para a Liga, e pronto, este ano entramos, nosso objetivo principal foi para manter-se na Liga, conseguimos entrar no playoff no 7º lugar, ou seja... Mas a questão que eu estava a focar é... Mas não é, sim, para explicar, esta sobre... Por isso, todo este aspecto... Vamos dizer, ela cresce eu é mais portuguesa do que a Sérvia. Justamente, mas ela cresce como profissional e acrescenta algo à equipa, estando a fazer o percurso na seleção da Sérvia, correto? Sim, vamos dizer, na mesma maneira, se ela jogava para Portugal, fazia a mesma qualidade. Porquê? Porque simplesmente a atleta que vai à seleção prolonga a sua época desportiva por mais 2, 3 meses, aquele período de preparação. E trabalha noutro contexto competitivo também. Exatamente. Não é? Claro. Por isso, seja ela para jogar no Portugal ou Sérvia, ela, vamos dizer, evoluir. Agora, a minha opinião, e eu sempre luto para esta, é onde se atletas formam é mesmo no clubes. Lá no seleção é trabalho de selecionador, como diz, para criar uma puzzle de diferentes. Agora, onde se forma um onde atleta, bebem tudo é na equipa. Bom, vamos fazer um parênteses neste programa, de facto, com um alinhamento diferente, e ainda bem que assim é. Temos que falar de futebol. E vamos desafiar agora a falar connosco de futebol sobre a seleção sérvia na segunda parte, quando olharmos mais para o jogo e para a realidade das equipas e também para o contexto, inclusive político, porque há política neste grupo com reflexos na classificação, como vamos recordar na segunda parte, mas o parênteses é obviamente para olharmos a atualidade do Benfica no futebol e a terceira derrota na época, a Norte, novamente, depois de Braga, Passos de Ferreira, desta vez em Vila do Conde. Numa jornada, vamos tentar fazer aqui uma síntese, Nuno, porque isto parece-me interessante, numa jornada onde o Benfica não consolida, não mantém a sua posição de líder, ou não ganha até uma vantagem, porque no final, quando fizermos as contas, percebemos que o Benfica até podia ter ganho uma vantagem, e o adversário direto, o Futebol Clube do Porto, também não aproveita plenamente. A questão que coloco é, qual das duas equipas perdeu mais? Bom, se formos do ponto de vista matemático, não é, obviamente, o Benfica, mas eu percebi a pergunta e, portanto, ia responder. Eu acho que, do ponto de vista motivacional, eu acho que perdeu mais o Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque o Benfica tem um jogo difícil, complicado, que correu mal, em Vila do Conde, com o Rio Ave. O Benfica jogou 15 minutos razoavelmente bem, e depois deixou o jogo continuar. Depois houve também incidências do ponto de vista de alterações do Rio Ave, houve aquele golo que é um penalti, a meu ver, claro, temos que assumir isso, mas que nasce de uma falta que nem sequer é falta, o Luizão não faz falta sobre o Ucra. Depois o golo do Rio Ave parece cair do céu, a meu ver, de um erro, e apesar do aviso do Jesus, quando faz assim, cabeça, o Maxi Pereira resolve fazer um lançamento de linha lateral muitíssimo arriscado por um desgastado Jonas. Há culpas próprias na derrota do Benfica. Há culpas próprias em primeiro lugar, mas é também um jogo atípico, ou seja, um jogo que acontece, todos os campeonatos acontece.
Ao Benfica também já aconteceu em Passos Ferreira um jogo atípico, nesse sentido. E por isso eu tenho esperança que não aconteça mais. Mas isto para dizer que o Benfica teve um tropeção que acontece por culpa própria, mas que temos que também não dramatizar, porque continuaríamos no primeiro lugar. Onde eu acho que o Porto perde mais é que depois cai um mito, que muitas vezes é dito e redito, porque às vezes com proveito, sejamos também francos, que é o Porto não perdoa nos jogos decisivos. É uma coisa que muitas vezes ouvimos, lemos dos comentadores, e portanto estava toda a gente, incluindo o Futebol Clube do Porto, convencida que isso iria acontecer. E não aconteceu. Aliás, o Porto só não perde com o Nacional da Madeira porque infelizmente o Lucas João falha um golo, como o próprio treinador dele disse, o Manuel Machado, o mais difícil é falhar. E portanto, isso cai o mito do Porto, fica a faltar menos uma jornada para o final do campeonato. O Benfica passa a ter 5 jogos em casa e 3 fora, sendo que 6 são em Lisboa. Recebe o Futebol Clube do Porto. A redução de 1 ponto 4 para 3 muda alguma coisa, no sentido do Porto pode dizer, bem, dependemos só de nós próprios. É verdade. Mas o Benfica mas não menos verdade. Mais cenários. Mais cenários, mais vantagem, sim. Quer dizer, terá que perder por mais de 2 gols, 3-1 em casa, acho que também não é muito configurável, sobretudo da maneira como o Benfica tem jogado. O empate em casa conta como um resultado positivo. Exatamente. O Porto não joga com isso. O Porto terá que jogar para ganhar e para ganhar por mais de 2, não é? E portanto, não acho que muda assim tanto. E falta menos uma jornada e o Porto perde uma oportunidade. Eu já disse isto, aliás, ao Miguel Guedes no programa. Na rádio, na rádio, da Antena 1, exatamente. A emissão com todos os adeptos. O Miguel Guedes, com certeza, sentiu-se no final do jogo com o Nacional, como nós, benfiquistas, nos sentimos a seguir ao jogo de Passos Ferreira, em que tínhamos passado de 6 para 9. Portanto, ou seja, eu acho que do ponto de vista motivacional, do ponto de vista da oportunidade perdida, do ponto de vista de haver menos uma jornada, do ponto de vista do Benfica ter um calendário mais favorável, por paradoxal que possa parecer, o grande derrotado da última jornada de fim de semana é o Futebol Clube do Porto. Não lhe parece, no entanto, e temos, acho que... Isso reparou-se, Tiago, viu? Não sei se reparou, a conferência de imprensa, o flash interview, quer do Telho, quer mais do Telho, mas também do Lopetegui, eram de desânimo, de desalento, porque acho que o Porto sofreu no sábado à noite um murro no estômago. E caiu, de facto, aquele mito de que o Porto não perdoa e que a pressão é toda do Benfica, que o próprio Porto, na lógica comunicacional, quer fazer isso. Mas agora olhamos do lado do Benfica para perceber, nessas jornadas que faltam, e fez muito bem a equação, lembrou que há mais jogos em casa, jogos em Lisboa, menos deslocações a norte, onde de facto o Benfica não tem sido feliz. Mas olhamos para a questão da pressão na perspectiva histórica recente. O Benfica faz uma segunda volta pior, o Futebol Clube do Porto já esteve a 9 pontos. Não lhe dá a sensação que o Benfica precisa... Mas 9 pontos, poderia ter estado. Poderia ter estado a 9 pontos, tem razão, 6, poderia ter estado a 9, justamente. Não lhe dá a sensação que o Benfica não está a viver bem com isso? Não, dá-me a sensação que a equipa, com em alguns momentos... Percebe o que eu quero dizer? Percebo. Eu acho que em casa de todo, que no nosso estádio de todo, o Benfica tem sido esmagador em casa. Justamente. Fora, eu acho que o Benfica, aqui e acolá, nomeadamente nos jogos com o Aroca, com o Moreirense, tem sofrido alguma pressão. Mas é aquilo que algum treinador dizia, chamada pressão boa, ou seja, a pressão vem... Isto para dizer que também não é fácil lidar com isto, ou seja, a pressão vem do entusiasmo natural dos adeptos. E, portanto, e se nós agradecemos, e bem, e acho que o Benfica em muitos jogos desta época, então em muitos jogos tem que agradecer aos adeptos. Porque quando os adeptos reparam que a equipa está mais a fraquejar, puxam muito pela equipa, mas por exemplo, neste jogo com o Rio Ave, eu acho que houve uma euforia em excesso, sinceramente. Quer dizer, eu próprio, como benfiquista, temi isso. Quer dizer, havia uma onda vermelha, os jornais depois também aproveitam isso, titulam uma onda vermelha em Vila do Conde, parecia que era já quase um passeio de festa. Gol aos 5 minutos e o Benfica acumulou. Gol aos 5 minutos, duas lesões, 2 jogadores importantes na equipa. No Rio Ave. No Rio Ave, o Assem e o Marcelo. Ao intervalo a coisa parecia estar mais ou menos feita e já se fazia olas e a expectativa era que o Lima ou o Jonas marcassem o segundo golo e íamos nós festejar por aí fora. Cuidado, faltam 8 jogos, são 8 jogos muito complicados, agora cada vez mais as equipas vão... O próximo jogo é com o Nacional, não vou antecipá-lo como é evidente, mas o Nacional está a subir, ainda há uma hipótese porque o Guimarães está a descer, do Nacional poder ir às competições europeias. Completamente. Ou seja,
as equipas agora, isto só dou o exemplo do O Nacional, próximo posso dar o jogo exemplo tem a do mesma exigência que teve o jogo com o Rio Ave. Exatamente. Parece-me evidente. E isso. portanto, claro, e portanto... Ainda por cima do Nacional temos- motivado com o empate contra o Futebol Clube do Porto. Exatamente, e portanto temos que fazer destas 8 finais, no sentido positivo, ou seja, temos que dar tudo, e não no sentido negativo, que é um drama, quer dizer, tudo ou nada. E se estivermos a 10 minutos do fim empatados, quer dizer, não perdemos ainda o campeonato. Está a ver? Portanto, eu gostaria, enfim, humildemente, fazer esta pedagogia aos adeptos, de mais do que nunca ajudar a equipa, mas fazer pressão boa, pressão sobre o adversário. Vamos avançar para o jogo com Portugal na segunda parte. Antes de sairmos para o intervalo, gostava só de ter a opinião do Goran sobre o futebol. Não é, obviamente, o seu campo, a sua praia. Imagino que não terá sequer tempo, por força dos afazeres profissionais, do envolvimento com o basquetebol tão amplo. Trabalhar tantos jovens e as camadas jovens é, obviamente, algo muito exigente. Mas gostava de perceber se liga ao futebol, se consegue ligar ao futebol, se tem tempo para ligar ao futebol. Sim, numa maneira diferente e muito boa. Eu, por exemplo, adorava, quando durante 6 anos fui treinador de Imortal. Entretanto, adorava no dia de folga ir ver jogos de Almodóvar, a Messinas, porque há aqueles jogos pequenos. Sim. Onde, por exemplo, apanhava alguns velhos, colocava no carro e eles iam comigo. E eu, durante aquela viagem de meia hora ou 15 minutos, sabia tudo sobre Reguião, sobre família, sobre filhos, tudo. Entretanto, aqui no Benfica a dimensão é diferente e acompanhei já muitos jogos, sempre quando tem disponibilidade, seja com filhas, seja como amigos, acompanho. Agora, como é óbvio, muitas vezes nós estamos a jogar à norte, quando é jogos só aqui. Depois, muitos jogos acompanhamos no autocarro, através do relatório no rádio e a explosão quando se marca gol de todos os atletas no autocarro. Ou seja, acompanho, mas de certeza absoluta não numa maneira profunda como o Nuno e não sei o quê, mas e acima de tudo, vamos dizer, fico orgulhoso pelo todos os sucessos que a Benfica ultimamente a nível de futebol está a fazer, porque é claramente que é um brand europeu através de futebol. Vamos prosseguir então o debate na segunda parte. À hora que gravamos esta emissão aqui na sua BTV, a Seleção Nacional treina e prepara o desafio do próximo domingo à noite com a equipa da Sérvia, que vai acontecer no estádio do Sport Lisboa e Benfica, aqui no Estádio da Luz. Vamos falar sobre esse jogo, sobre o momento das duas equipas na segunda parte desta edição do Grandes Adeptos. Até já. Seja bem-vindo à segunda parte do Grandes Adeptos SLB, a versão televisiva na BTV do programa da rádio. Todas as emissões com os Grandes Adeptos acontecem aqui e também na Antena 1. Em semana de Portugal-Sérvia, como é hábito, procuramos para o contraditório e para o frente a frente a perspectiva de um adepto sérvio. Não é um adepto sérvio puro, no sentido em que o nosso convidado, o Goran Ogic, elemento da estrutura do Benfica, ligado ao clube, coordenador técnico da formação do basquetebol do Benfica, está há muitos anos em Portugal. Já vamos perceber daqui a pouco se ainda consegue torcer pela seleção da Sérvia, até que ponto é que mantém essa ligação, mas tem seguramente uma perspectiva para este jogo e para nos falar das questões culturais, políticas e futebolísticas em torno deste desafio. Entramos então no Portugal-Sérvia, o nosso jogo principal desta emissão. Acontece domingo à noite aqui no Estádio da Luz. Jogo importante na fase de apuramento, porque são obviamente duas das 3 equipas com mais competência. Portugal, Sérvia, a terceira é a Dinamarca, que neste momento lidera o jogo. Este é um jogo também de afetos, considerando que estão em confronto duas equipas com futebolistas talentosos, futebolistas latinos. Há pontos em comum no nosso futebol, no futebol que praticamos. Há jogadores que reconhecemos do outro lado, jogadores que passaram pelo Benfica recentemente, uns com mais sucesso do que outros, mas em si, desde logo, Matić à cabeça. Vamos encontrar também Markovic, vamos encontrar Djuricic, jogadores que fizeram parte do plantel do Benfica na época passada, e há ainda um quarto sérvio que evoluiu na Liga Portuguesa na convocatória para este desafio,
que é o guarda-redes Vladimir Stojkovic, que evoluiu no plantel do Sporting Clube de Portugal. Portanto, 4 jogadores que passaram pelos 2 grandes de Lisboa estão do lado sérvio neste frente a frente. O histórico entre as duas seleções, por razões políticas, obviamente, não é muito rico. Há um registro de 2 jogos oficiais na fase de apuramento para o Euro 2008. 2 empates, o mesmo resultado, 1-1. As duas seleções procuram, no fundo, neste terceiro confronto, desatar esse nó. Não fui ver o histórico entre Portugal e a Jugoslávia, porque não faz sentido as realidades. Só acho que no total foi 7 jogos. Mas são completamente distintas as realidades, não é? Claro. Como é óbvio, do ponto de vista desportivo, do ponto de vista futebolístico, esse pode ser também um tópico interessante. E no Portugal-Sérvia, num desses jogos entre as seleções de Portugal e da Sérvia, não sei se tem memória, mas houve um incidente protagonizado por Luís Filipe Scolari e Drago Tunovic, jogador da Sérvia, com Scolari a dizer que queria proteger o menino. Referindo-se ao Ricardo Quaresma. Exatamente. Se há menino que felizmente não precisa de alguém Certamente, que o proteja, exatamente. é o Quaresma. Bom, Nuno, não há muita memória, há sobretudo a atualidade, o presente, aquilo que sabemos das duas seleções e sabemos muitos. Portugal tem vantagem neste jogo, tem na classificação, porque a Sérvia tem menos de 3 pontos, perdeu-os na Secretaria, mas para além daquilo que a classificação nos diz, Eu acho este é que um jogo equilibrado? Pode ter, é um jogo equilibrado. Não é? É um jogo equilibrado, certamente. Eu acho que pode ter uma vantagem e meia. Uma vantagem óbvia, que é jogar em casa e no Estádio da Luz, onde de resto a seleção costuma sair-se bem. Por isso é que escolhe estes jogos mais importantes sempre nas fases de qualificação. Normalmente é aqui no Estádio da Luz. Qual é a meia? A meia é que eu acho que a Sérvia tem ótimos jogadores, acho, não tenho a certeza. O Nemanja Matic, logo à cabeça, mas o Markovic, que bem conhecemos, mas podemos ir buscar outros jogadores, o Kolarov, que é um excelente jogador, do lateral esquerdo ao extremo esquerdo, joga as duas coisas do Manchester City. Um jogador que eu gosto particularmente e gostava particularmente de ver no Benfica, creio que já não temos orçamento para ir buscar neste momento, mas já foi falado que é o avançado, o Mitrovic, Sim, e que joga no Anderlecht. Acho que daria muito jeito ao Benfica, mas falou-se há um ano e há 2 que podia vir, mas acho que agora já está a vai evoluir para outros 13, patamares. 14 milhões de euros e portanto já Para as ligas principais. é outra conversa. E muitos outros, quer dizer, é uma equipa que basicamente os jogadores jogam fora da Sérvia e nos campeonatos competitivos. Mas acho que até pelas convulsões internas no sentido do ponto de vista de mudança de selecionador, Sim. Ou O seja, selecionador da Sérvia estreia-se desse eu acho que jogo. Portugal é mais, não tenho a certeza, até tenho dúvidas que Portugal tenha, tirando o Ronaldo que está noutro patamar, não é? Vamos tirar o Ronaldo. Não sei se jogador por jogador, se Portugal tem melhores jogadores que a Sérvia. E isto é um aviso de resto. Cuidado, que eles são muitos e muito bons. Acho que Portugal, por estas questões conjunturais e outras, se calhar podemos aqui perceber melhor, a Sérvia tem um conjunto de grandes jogadores que ainda não formam bem uma equipa. Isso vê-se até pelos próprios resultados, quer dizer, são capazes de ganharem a uma seleção fortíssima, porque são ótimos, mas também depois empatarem ou perderem com uma seleção manifestamente mais fraca. Portanto, há qualquer coisa. Eu confesso que estou sempre à espera de qualquer coisa da Sérvia nos últimos anos. Tem uma geração, de resto, começa nos sub-17, sub-19, que são campeões europeus, ganharam-nos uma final recentemente, há 3, 4 anos, creio que em sub-19. Exatamente, como treinador. E depois, exatamente, que é é a estreia do treinador, do novo selecionador aqui. E depois estou sempre à espera de qualquer coisa da Sérvia no futebol, ao nível de A, digamos assim, e não acontece. Eu estava à espera que pudesse ir ao Mundial. Bem, sei que a Sérvia, por força do ranking, tem sempre um handicap, calhar em grupos fortes, lá está, por exemplo, neste caso, com adversários mais fortes, mas estou sempre à espera de qualquer coisa extraordinária da Sérvia, ela não surge. Espero que não surja no domingo, porque se surgir no domingo vamos ter muitas dificuldades. E está longe, mas muito longe de ser um passeio este jogo. Há aqui agora uma evolução, digamos, podemos admitir que de facto a seleção principal sérvia está à espera de consolidar a ligação entre os principais elementos, alguns elementos ainda jovens que estão a crescer. O facto de se ter feito agora uma evolução, a saída do Dika Avokat, depois da derrota com a Dinamarca, e a aposta num treinador que conhece a formação, que orientou os sub-21, o Radovan Kursic, que se estreia aqui no Estádio da Luz. Há aqui ainda uma evolução de facto nesta equipa principal da Sérvia? Sabe, questão falando sobre o futebol da Sérvia, eu acho que
até agora ainda a Sérvia não conseguiu encontrar sua filosofia como seleção, exatamente o que eu não tive a dizer. Porque você também se esqueceu de Mihajlovic, que foi treinador. Nos últimos 3, 4 anos foram 3, 4 treinadores. Radomir Antić, que começou uma nova campanha. E eu acho que é lá que a Sérvia fez um grande erro. Que Antić fez um bom trabalho, conseguiu apurar a seleção para o Campeonato do Mundo, se me não engano. Não fizeram uma grande campanha no Campeonato do Mundo, mas fizeram uma equipa. Eles fizeram uma equipa mesmo não fazendo resultados. E como os resultados no Campeonato do Mundo não apareceram, optou-se para ela sair. Isso foi precipitado. Eu acho sim. Eu acho sim, porque ele é um grande treinador. Ele, acima de tudo, conseguiu fazer o que eu não tive a falar, de grandes jogadores fazer grande equipa, porque Nuno falou um bocadinho, não sei se temos a vantagem. Eu acho que Portugal tem uma vantagem, sabe porquê? Porque não vai-se jogar 1 contra 1, vai-se jogar 11 contra 11. Sim. E se olharmos de equipas, se calhar Portugal tem mais, além de jogar em casa e tem o melhor jogador do mundo, também tem mais equipa do que a Sérvia, na minha opinião. Agora, o que é certo é que vem um novo treinador, exatamente se calhar com o mesmo espírito que tinha antes. Ou seja, o principal trabalho dele aqui é um treinador humilde, um trabalho que vai que surge através do seu trabalho e que uma grande parte das jogadoras conhece bem porque saíram. Foram treinados por ele. Sim, agora é percebendo saber se vai ter coragem. Ele deu uma entrevista à televisão sérvia que optou pelo aqueles jogadores que acha que são nestes momentos os melhores. Ou seja, não optou pelos nomes. Por exemplo, no Porrinho não se referiu, nós temos também capital da seleção, que é Ivanovic, que é central de Chelsea, não sei quê. Mas ela diz que vai optar para atletas que são melhores neste momento. Agora, na minha opinião, se ela opta com coragem, que não é fácil o momento, onde você tem só um ponto porque usa aquele castigo e não sei quê, e atenção, a Sérvia se perde os próximos 2 jogos, não vai ao europeu, ou seja, com Portugal e com Dinamarca se perde, fica fora, não há hipótese, ou seja, nem sei dizer... pode procurar o 3º lugar, que é da Albânia neste momento, por causa do acesso ao play-off. Sim, mas eu acho como aquele castigo de 3 pontos e não sei o quê, a Sérvia simplesmente tem que ganhar e se quer ir à frente tem que ganhar no domingo, acho que também um empate não serve. E por isso não sei se o novo treinador vai arriscar tanto, não é? Se vai ter coragem para já assumir neste jogo as ideias dele, e dizer, você tem nome, mas que eu preciso de rendimento. Porque o treinador que opta pelo rendimento e pelo espírito da equipa a construir através do rendimento, eu acho que vai conseguir fazer aquele que Nuno fala e que se calhar todos os sérvios já esperam há tantos anos. Eu acho que mesmo no mundo de futebol, quer dizer, a Sérvia é vista na seleção de futebol com os jogadores que têm como uma bomba prestes a explodir. Ou seja, quando aquilo começar a correr bem enquanto equipa, é um caso sério. E falámos do Ivanovic, mas tínhamos falado muito mais. De facto, tem excelentes jogadores. Do meio campo à frente, então, tem um leque de soluções e quase todos jogam na Premier League. Sim, há uma coisa também no Sérvia, desde não existe mais Jugoslávia, antigamente na antiga Jugoslávia, todos os nomes que o nosso país teve a mudar nas últimas décadas, nós não conseguimos encontrar um dominante marcador, eu acho. Ou seja, não temos um dominante ponta de lança, não temos... Um bocadinho com Portugal. Está bem, mas, por exemplo, você antigamente tive Savicevic, tive Stojkovic, tive jogadores mesmo ofensivos, dominantes a nível europeus. Nós, neste momento, o melhor marcadores da nossa equipa são centrais ou jogadores de defesa de segundo plano. Eu não sei muito sobre a tática de futebol e não percebo, sou mesmo aquele adepto da bancada, mas acho que é mais normal numa equipa ter um avançado que aquele marca golos, aquele faz marcadores. E nós neste momento não temos isto e não sei o que também é importante ter esta figura, não só por ele vai marcar todos os jogos golos, como também vai chamar a atenção da defesa. E vai abrir jogos para outros. E você, enquanto não tem alguém que, por exemplo, é óbvio que no domingo uma das preocupações grandes da Sérvia vai ser sobre Cristiano Ronaldo. Portanto, que é certeza absoluta pode abrir espaço para alguns outros jogadores. E na Sérvia, quem é que pode fazer a diferença? Que jogador é que aprecia? Conhece-os, obviamente. Sabe, eu antes deste programa, para ser honesto, tentei, porque eu quando vejo jogo de basquetebol, vejo sempre com o treinador e tem problema ver com o adepto. E quando vejo jogo de futebol, mesmo vejo como adepto. Entro e quando entra, bato palmas, não sei o quê. Mas tentei, como adepto? Já vou lá. E tentei de perceber
ver como treinador que podia ser neste jogo, o que eu podia dizer sobre futebol. E eu acho que no meio campo vai ser uma grande guerra. E que não vai lá ser resolver o jogo. Onde eu acho que vai ser resolver o jogo é a lateral. Acho que a Sérvia pode ter problema segurar o jogo lateral de Portugal, e se a Sérvia consegue segurar o jogo lateral de Portugal, tirar vantagem. Eu acho que é isto. Agora, de adeptos, desde Mati jogou aqui, falando de sérvios, desde jogou aqui, ele lembrava-me muito o Belo Dedić. Não sei se você lembra Belo Dedić, um grande central que jogou no Estrela Vermelha. Aparece, quando ele joga, parece que joga 3 Matic. Aparece que é um aqui e um ali, não sei o quê. Adorei da maneira como o Markovic joga. Porquê? Porque acho que Markovic é aquele jogador que traga adeptos no futebol, porque sempre sai fora de contexto do que o treinador pede. E nós, treinadores, às vezes, quando coisas não correm bem, não gostamos. Eles levam no cabeça, mas são, de facto... São ótimos exemplos, não é? São atletas que fazem diferença. Ajude-nos, eventualmente, a desmentir um mito. Dê-me a sua opinião sobre isso, mesmo estando comprometido, obviamente, com a estrutura do Benfica. Os jogadores sérvios têm dificuldade em adaptar-se, são problemáticos. Pergunto-lhe isto porque o Benfica teve vários, e neste momento... Os melhores foram vendidos, obviamente, mas os outros não ficaram. Eu não posso falar sobre isto, sabe? Ficava muito injusto, porque eu não vivo em contexto delas. Porque seja você sérvio, seja você de holandeses, seja alemãos, não sei o quê, é importante saber qual é o contexto do grupo e como grupo. Claro. Entretanto, eu agora dizer, no modo geral, uma coisa é certa, por exemplo, ao nível da língua, nós adaptamos muito fácil. E há uma coisa interessante, uma questão, falou-se aqui porque usa de várias guerras e conflitos que foi naquelas áreas de Balcãs, também há várias misturas entre. Entretanto, há um estudo que provou que a nossa constituição de ossos de faciais permite fácil produzir qualquer tipo de som. E dali vai a origem que nós facilmente conseguimos adaptação. Ou seja, você podia ver que praticamente quase todos, a fim de 2, 3 meses, conseguiram falar menos bem. Outro dia eu vi o Matites numa faixa dar, quando pergunto dos goleados, quando jogou com o Sporting, a falar apesar de já ter saído de Portugal e em português fluente. E isto claramente que a linguagem é a principal, decisiva na integração de alguém. O Goran salientou que a questão dos extremos pode ser decisiva, um ponto a controlar por parte da equipa sérvia. Do seu ponto de vista, onde é que o jogo se pode decidir? Eu acho que Portugal tem que defender bem. Ou seja, agora fazendo ao contrário, eu tentando ser treinador de Portugal, defender bem, não permitir à Sérvia, obviamente, Matites, temos ali o Motinho, o William Carvalho, o André Gomes. Enfim, sou eu a já fazer a equipa. O treino está a decorrer, mas eu não estou a anunciar já a equipa, não estamos a ver. Mas eu acho que vão ter ali um trabalho, porque o Matites vale por 3, de facto. Nós sabemos bem, benfiquistas, mas eu acho que se Portugal defender bem e sobretudo tiver alguma contenção, algumas subidas do Fábio, não sei se chegará ao Cédric, se chegará ao Bozinho na direita, ou seja, Portugal tem que perceber que este jogo, como agora aliás disse, é mais... Sendo importante para Portugal, como o Fernando Santos também diz, que é verdade, por ser o penúltimo no nosso país, é ainda mais importante para a Sérvia, portanto não entrar logo em ansiedades e perceber. Eu acho que se Portugal mantém o 0, a defesa sérvia, sobretudo do ponto de vista dos extremos, quer o Ronaldo de um lado, porque eu acho que o Ronaldo vai jogar a extremo, não vai jogar a ponta de lança, quer o Nani do outro, vão acabar por criar desequilíbrios. E, portanto, eu preocupava em manter o 0 na nossa baliza, que mais tarde ou mais cedo, não estou a dizer com facilidade, evidentemente, claro. Mas Portugal poderá marcar um gol. Tirar partido dessa eu acho que vai ser aí, se nós sofrermos, e sobretudo se sofrermos primeiro, vai ser muito complicado. Depois, a jogar o contra-ataque, a gente conhece a velocidade do Markovic, do Mitrovic e por aí fora, do Kolarov. Há aqui uma questão, agora, sobre a qual eu gostava de ouvir, que é a penalização. A decisão que aconteceu por causa do drone com a bandeira da Grande Albânia, uma questão sensível, jogo interrompido, com 0-0, depois a Sérvia jogava em casa, o jogo foi em Belgrado, é penalizada, é-lhe atribuída a vitória, mas são-lhe retirados os 3 pontos, tal como sucedeu com a seleção albanesa. Conseguiu entender esta questão? Para ser sincero, ninguém no Sérvia gostou desta decisão, mas se falamos honestamente, é uma
decisão justa. É. Porque você tem adeptos, e não só adeptos, também outro tipo de pessoal que estão no recinto de jogo onde não devia estar. Ou seja, é uma clara falha de nível de segurança da polícia da Sérvia permitir que lá alguns adeptos entrem em conflito e perdeu-se todo o resal se perdeu com esta falha de segurança. Ou seja, toda a situação foi provocada pelos albaneses, foi mexida a política naquele momento e nós caímos. Ficamos tutores e claramente que eu acho que como podia a UEFA fazer outro tipo de castigo, de que imagina-se lá podia acontecer coisas muito mais graves. Se não foram atletas de sérvios com dignidade e com coragem, porque foram elas segurar adeptos, não foi polícia. Lá podia acontecer coisas muito piores, mais graves. Muito mais graves. Agora, uma coisa é certa, o que dói neste momento para o povo sérvio é a dualidade, porque há 2 ou 3 anos atrás, uma cena aconteceu mesmo na Itália, onde adeptos sérvios estiveram a provocar incidentes no bancada, onde também a segurança do lado da Itália não conseguiu segurar estes problemas, e depois só foi castigada a Sérvia. Ou seja, isto é que o povo de sérvios sempre procura sentir-se ofendida por injustiça e esquecendo-se que tem culpa própria, que tem sua própria responsabilidade. E eu não quero retirar esta responsabilidade, que é de facto uma situação muito grave. Agora, 3 pontos são 3 pontos. Nós sabemos naquele jogo, e você tive um pouquinho a referir, só 3 equipas mais fortes no grupos, mas hoje o futebol joga-se no todo lado. Já tivemos situações onde a Arménia ganhou, e Portugal, e Sérvia, a Albânia, por isso, estava à frente de Portugal. Por isso aceitou a decisão também, não é? Eu aceitei a decisão, eu acho que concordo com tudo o que foi dito, exceto também com o facto mas nós sabemos que o UEFA funciona assim. Há uns mais iguais que os outros e a Itália faz parte dos grandes 5. Bom, nós fizemos esta edição com um grande adepto sérvio e português. Torce por que seleção no domingo agora? Se quer mesmo assim, completamente honesto, eu gostava que acontecesse uma coisa que não vai acontecer, que é que a Sérvia ganha e Portugal não perde. Agora, como isto não vai... Não, O Goré trabalha no basquetebol, é uma referência de basquetebol, mas apesar de ter uma enorme paixão por esse jogo maravilhoso que é o basquetebol, a ligação ao Benfica começa com o futebol, não é? Eu gostava de ouvir sobre isso para terminar. Eu já tive a contar uma vez a história. Eu fui com um pequenino adepto da Estrela Vermelha e um grande atleta nesta altura. Foi uma das primeiras transferências da antiga Jugoslávia quando o mundo para o Benfica, que é Zoran Filipovic. E através da altura não existia cromos e não existia cadernetes. Nós tivemos que cortar de jornais e eu lembro-me bem, mesmo me lembro cortar fotografia dela de jornal já com camisa da Benfica. E este foi o primeiro de contacto. Também meu primeiro jogo internacional de futebol ver foi no estádio de Maracanã. Agora é Rajko Mitic no Belgrado, jogo entre Estrela Vermelha e Benfica, que no intervalo tivemos que perder por 2-0 e depois acabamos de ganhar por 3-2, mas acho que perdemos a eliminatória porque depois aqui perdemos a luz. Ganhámos nós a perdemos a eliminatória. Por isso, estes são assim primeiros de contar. Também uma ligação foi quando a Benfica empatou no Belgrado contra Partizan no basquetebol e na altura ninguém lá do staff de Partizan percebeu que o jogo podia ser empatado porque era 2 voltas e depois Carlos Lisboa aqui fez aquele jogo histórico onde marcou 45 pontos e nós todos lá no basquetebol um pouquinho, mas que é este senhor que é basquete no Benfica de repente a marcar 10 triplos num jogo. Estas foram assim primeiras ligações e às vezes a vida quero dizer, se alguém na altura não sequer dava qual valores para eu escrever esta história que vai acontecer na minha vida, não escrevia. É mesmo na vida é impossível coisas de preverem. Enfim, boas memórias também para si, boas memórias também, boas memórias. Carlos Lisboa, esse jogo com o Partizan é absolutamente inacreditável, esses triplos, também me recordo de ver, o tocá-lo de lá, não. Sim. E o Filipovic também foi um dos meus primeiros. Quando o Filipovic jogou ao Benfica tinha 10 anos, portanto foi um dos meus primeiros heróis. Tem a caderneta ainda? Tem a caderneta.
Se calhar. Se calhar estará lá por casa dos meus pais, mas vou procurar e se encontrar ofereço aqui. Eu tenho meus, agora, anos depois. Eu tenho meus livrinhos, mas passei onde são lá por baixo do telhado. Ainda agora, quando recentemente visitei meus pais, meu pai, filho, o que eu vou fazer com isto? Eu disse, pai, guarda. Se guardaste até agora, exatamente continua como a o guardar. meu pai é capaz de lá ter, eu fico aqui prometido, se tiver o cromo do Zoran Filipovic, Eu agradeço. ofereço aqui agora. Bom, meus senhores, vou-vos pedir palpite. O Goran, de certa forma, já deu a equação para o jogo. Nuno, o que é que acha que vai suceder? Qual é a sua convicção? O palpite que faz para este O Portugal-Sérvia? desejo é que Portugal ganhe, como é evidente. Eu acho que, apesar de tudo, no final, Portugal vai ganhar. Para utilizar uma frase feita que se aplica à Alemanha. Mas vai sofrer e, portanto, para arriscar um resultado 2-1. 2-1? Ora, acompanha o Nuno, tem uma perspectiva diferente. O que é que nos pode dizer Não sobre sei, isso? se eu tinha agora a jogar uma Totobola, não se esqueça que jogava aquele 1x2, como Mesmo, se não é? diz. Este é um jogo de um X2. É um X2, é mesmo acho. Portanto, não tem uma convicção do que é que pode suceder no Sim, domingo. gostava, como tive a dizer. Primeiro porque a própria fase da qualificação ficava mais interessante, se a Sérvia mais equilibrada, a Sérvia sem encosto, ou seja, ficava como adepto mais. Agora, também porque usa este, no traspas, injustiça, onde fomos penalizados com estes 3 pontos, porque era uma provocados forma de compensar isso, para não é? compensar e não Claro. sei quê, e também não o treinador para ter algum margem de tal coragem que eu acho que é importantíssima para ela ter sucesso. Agora, é difícil. É mesmo um X2. É um prazer tê-lo recebido aqui. Desejo-lhe felicidades para o resto da época. Continua a formar talentos e a entregar talentos ao basquetebol do Benfica e ao basquetebol português. Obrigado. Agora, Queria despedimos do agradecer nosso também. convidado, Foi Nuno. um prazer estar aqui mais uma vez e um prazer estar com o Goran e desejar os maiores sucessos, que serão meus, também como adepto. Obrigado. Está feita a edição dos Grandes Adeptos. Muito obrigado. Nuno, mais uma vez, obrigado também por ter estado connosco. Seguimos na próxima semana, depois do Portugal-Sérvia, seguimos com emissões dedicadas de novo à Liga Portuguesa. Temos o Benfica Nacional no horizonte, já com o Telmo Correia. Estaremos também na rádio para analisar o desafio, os aspectos, as incidências do Portugal-Sérvia na emissão clássica que fazemos na Antena 1, segunda-feira, às 7 da tarde, com os grandes adeptos do Benfica, do Sporting e do Futebol Clube do Porto. Desejo-lhe um bom fim de semana. Seja um grande adepto.